Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, queridos ouvintes, eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando, usando máscaras e saindo só quando necessário, viu? É sempre bom lembrar disso. Estamos mais uma vez aqui com o nosso membro permanente, Augusto Martins. Olá, Ana, muito obrigado pelo convite. A você que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está lavando louça, ou está no carro, ou está limpando a casa, muito obrigado pela atenção que está dando para conosco e esse tema tão importante que é a educação financeira para a vida, nos assuntos cotidianos, esse bate-papo descontraído sobre finanças e espiritualidade, de uma maneira como você nunca viu. Isso aí, Augusto, isso mesmo. E galera, hoje a gente vai falar sobre um tema central da educação financeira, que é o equilíbrio, né, Augusto? Nossa, como é importante ter equilíbrio na vida, né? Em tudo, né, eu acho. Em tudo. Desde comer um docinho, né, até como a gente administra nossas finanças. É muito importante. É verdade, Ana. E existe então uma metáfora para falar de equilíbrio da vida, como essa corda bamba. Então nós estamos dentro de um abismo, atravessando a vida, né, as trajetórias da vida, numa corda bamba. Então nós precisamos de equilíbrio, planejamento, autocontrole. Então eu gosto de imaginar a vida dessa maneira. E fazendo menção aqui à filosofia grega... Ai, gente, vai começar ele, hein? Vamos lá. Aristóteles diz que a virtude, a areté, é essa justa medida que nós buscamos na vida para viver bem. Viver bem, certo, com uma medida boa. Então, olha que interessante. O Aristóteles dizia assim, que para viver a felicidade, a eudaimonia em grego, é preciso equilíbrio, virtude. Tudo isso na vida é importante nós lembrarmos, né? A gente costuma dizer assim, é bom comer isso, é bom comer aquilo? Depende da quantidade, depende disso, depende daquilo. Então quer dizer que os economistas aprenderam depende com Aristóteles, então? Foi inspirado nele? Pois é, né? Gostei disso, gente. E olha, essa metáfora que o Augusto deu, eu tinha, assim, das minhas experiências, como a montanha-russa. Diferentemente da corda, mas tem o mesmo sentido, que a gente tem momentos na vida que tem altos e baixos, mas a gente tem como cuidar da nossa vida financeira para que não fique uma montanha-russa, a gente fique dependente do que está acontecendo no mundo e uma hora a gente está lá em cima com muita grana, passeando por aí, e outro dia nós estamos descendo a montanha-russa aí cheio de dívidas e no vermelho. Isso a gente não quer e é por isso que a gente está criando espaços como esse aqui para falar com vocês sobre educação financeira, dinheiro, coisas importantes do nosso cotidiano, né, Augusto? Pois é. Então, meu amigo e minha amiga ouvinte, para viver bem a sua vida financeira com educação, há alguns ensinamentos também da espiritualidade. Legal. Existe uma virtude chamada virtude cardial, ou seja, uma virtude fundamental, cardial, né, que vem do coração. Acabei de aprender. Uma virtude que é a temperança. Em grego, é a enkrateia. O que significa? O que nós popularmente conhecemos como o autocontrole. Como é importante isso na vida financeira, né, Ana? Com certeza, gente. Nós temos que ter em mente que a educação financeira ela existe justamente para nos dar um equilíbrio na vida. Então, a gente tem que pensar no presente, mas não esquecer que a gente pode viver por muito tempo e vice-versa. Dando exemplos do cotidiano, né, gente? Eu garanto que vocês conhecem alguém, ou um amigo de um amigo, ou já ouviram pessoas falando frases do gênero: olha, eu vou comprar essa blusinha aqui, ou este carro aqui, porque só se vive uma vez. Vai que daqui a alguns dias eu morro, e aí eu não comprei o que eu queria. E aí a pessoa
ela entra num vício de se sabotar com essas frases e ela acaba não guardando nenhum dinheiro pro futuro. Mas o que acontece? Ninguém sabe que dia que vai morrer, né? Verdade. A gente sabe que vai, mas não sabe quando. Aí a gente sabe também que a expectativa de vida ela aumentou por causa dos avanços da medicina. E a gente quer ter uma velhice feliz, assim como a gente quer ter uma juventude feliz. Então a gente precisa pensar no futuro. Então não é que não é pra gente gastar o hoje e só guardar pro futuro. Então tem que fazer as duas coisas. E o inverso também não pode acontecer. As pessoas não podem deixar de viver coisas que elas gostam hoje, no presente, no dia a dia, e só pensar no futuro. Então o equilíbrio é a palavra-chave, Augusto. Cada um no meio considerando os fatores da sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, tem que entender, né? Dependendo da etapa do ciclo de vida que a pessoa tá, se é jovem, se é um adulto, se é um idoso, ela tem que saber que ela tem que usar os recursos com sabedoria, com esse autocontrole, que não é algo negativo, mas é para gerar um equilíbrio e um bem-estar na vida dela. Pois é. Essa coisa do viver o hoje, o presente, lembra uma palavrinha em latim, é o carpe diem. Ou seja, aproveite o dia, viva bem o hoje, viva intensamente o agora. Mas a gente não pode esquecer que existe o amanhã. Existe o amanhã. Então, numa linguagem teológica, a gente diz assim, é o já e o ainda não. Nessa dinâmica do presente com o passado em vista de um futuro. Ou seja, é o já. Eu estou vivendo, construindo o meu agora, a partir daquilo que já foi, mas visando um futuro. Ainda não, mas numa dinâmica criativa, cooperativa. É muito interessante, isso nos ajuda a viver melhor com equilíbrio. Não é só o agora, mas é em vista de um amanhã. Nem só o agora, então nem só o amanhã, o equilíbrio, né? Isso. É uma coisa que também nós podemos falar do ponto de vista social, o que o Hans Jonas, um filósofo, diz da responsabilidade social, a ética da responsabilidade. As nossas atitudes hoje, Ana, impactam no amanhã. Sim. Então, se a gente destruir todas as florestas, poluir os mares, os rios, o que vai ser do amanhã? O que vai ser do amanhã? Você fica dependente do ambiente, de um contexto. E a educação financeira quer deixar as pessoas cada vez mais livres para tomar decisões conscientes. Então, a partir do momento que você tem informações e você toma decisões pensando no hoje, nas consequências que vai ter amanhã, a sua vida fica muito mais tranquila e feliz. E o dinheiro assume o papel que ele deve ter, que é um meio para você adquirir bem-estar, qualidade de vida, também felicidade, para ser feliz hoje e também no futuro, porque eu quero ser uma vó muito feliz e bonitona. Eu não sei vocês, mas eu quero. É verdade. E você, meu amigo e minha amiga, já pararam para pensar sobre essas questões? Bem, no episódio de hoje nós decidimos trabalhar este assunto e com isso nós temos um exemplo muito interessante de um filme. Então, gente, vocês já pegam o caderno de vocês para anotar dicas de filmes sobre finanças, né? Então, assim, gente, o que acontece? A gente vai falar hoje sobre um filme de comédia. Comédia, né, Augusto? Que é um gênero caracterizado pelo exagero, às vezes, né? Então, a gente tem que lembrar também, quando estiver assistindo esse filme que a gente vai falar, tem muitas coisas que foram exageradas justamente para enfatizar uma discussão, né, Augusto? Isso, a comédia, como a gente pode ver o que está em alta aí, os stand-up, ele pega assuntos do cotidiano e exagera de maneira grotesca, assim como nós, no dia a dia, quando a gente imita ali o patrão, ou alguém da família, ou um companheiro, amigo, a gente exagera mesmo. É mais para pegar uma característica, né? Fazer uma caricatura e deixar aquilo grandioso. Isso, gente, eu gostava muito de imitar minha avó. Ó, todos os meus parentes que estiverem ouvindo lá de Santa Catarina sabem que desde os meus 8 anos eu fazia teatros da minha avó, assim, ó, demais. Eles adoram. Até hoje, quando eu vou na minha avó, eles pedem pra fazer o teatro da minha avó. E eu tenho que fazer, né? Olha só Tradição. Que interessante. Então, nós, para ilustrar essa questão do autocontrole, do equilíbrio, trouxemos um filme de comédia. Então, Adoro, gente, adoro. vale lembrar que
o que caracteriza esse filme é o exagero. Então, é bastante assim, exagerado. O filme que nós estamos falando aqui é o Até que a Sorte Nos Separe. Eu sou suspeita de falar porque eu adoro esse filme. Eu adoro os atores que fazem os personagens principais do filme. Então eu sou até suspeita de falar, mas a gente vai tentar trazer para vocês uns aspectos interessantes de educação financeira e umas lições que a gente pode aprender com esse filme. E sabe, galera, que um dado muito interessante é que cerca de 66%, não é o número exato, mas é aproximado, dos filmes que mais tiveram público no Brasil foram comédias. A gente tá falando de filmes brasileiros. Sim, mesmo, né? Sim, o grande índice de bilheteria no Brasil são os filmes de comédia, as franquias, né, que tiveram 1, 2, 3. Ali o Minha Mãe é uma Peça, De Pernas pro Ar, Se Eu Fosse Você. E Até que a Sorte Nos Separe, que tem 3 filmes, né? Sim, muito interessante. Em resumo, esse filme, né, uma sinopse, o Tino, que é interpretado pelo Leandro Hassum. Adoro o Leandro Hassum. Um artista ali de stand-up. Ele é um pai de família que vê a sua vida mudar de pernas pro ar, né? Usando aí o outro filme. Ele ganha na Mega Sena, Ana. Sim. E a partir de então leva uma vida de ostentação, descontrole com a sua esposa, a Jane. Lembrando que a gente não vai fazer spoilers do filme, né? A gente vai só enfatizar alguns aspectos. É uma sinopse com uns aspectos de educação financeira, né? E o legal, Augusto, a gente falar é que eles tinham uma vida muito pobre, né? Eles eram bem pobres, eles tinham uma condição financeira muito precária. E aí, do dia para a noite, literalmente, eles ganham na Mega Sena e tudo muda. Eles eram de classe média, né? Vamos assim dizer, classe média baixa. Baixa. Ele era um trabalhador, era personal training e voltava do trabalho ali com a sua bicicletinha para economizar, ser fitness e também com essa questão ecológica. E também economizar um pouquinho, né? E chegando na sua casa, vê a sua esposa ali contando os números e eles ganham na Mega Sena. Acertam então os 6 números aí que todo mundo persegue esses números. Eu conheço muita gente, perseguidora desses números. E aí uma coisa que chama muita atenção no filme, gente, é só assim um spoilerzinho pequenininho, mas não vai estragar o filme pra quem não assistiu, tá? É que eles fazem um combinado no começo do filme. O Tino e a esposa dele, eles falam que eles vão combinar uma coisa, que aconteça o que acontecer, eles vão confiar sempre um no outro e não vão deixar que o dinheiro que eles ganharam estraguem a vida deles. Então, eles falam que eles nunca vão deixar de ser quem eles são, né? Isso é bem no início do filme, fica bem marcado ali, né? E uma das propostas do nosso projeto Educação Financeira é justamente isso, gerar diálogo no dia a dia das pessoas. Então ali, olha que interessante. Amor, vamos combinar uma coisa? Aconteça o que acontecer, vamos confiar sempre um no outro. Confiança requer diálogo. Com certeza, gente. Confiança requer a experiência do perdão, de falar, de ouvir o outro. Principalmente ouvir, eu acho que é uma coisa que eu vejo que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de se deixar ouvir. A gente às vezes não tem um tempo para ouvir o que as pessoas têm para nos falar. E isso pode prejudicar nossa relação com o dinheiro. Então, muito. Você que está nos ouvindo e ainda não viu esse filme, corre lá para assistir. Ou, se você já viu, veja de novo a partir da ótica do autocontrole, do equilíbrio, de como é importante isso na vida do casal. Sim, gente, observem bem quando vocês forem assistir ou quem for assistir de novo, que tem o personagem do Tino e também tem o personagem do... Amaury, obrigado, Augusto. O Amaury, ele trabalha numa corretora, né? Isso. Ele é um agente de investimentos, algo do gênero, assim. Então, existe um contraste entre os dois. O Amaury é uma pessoa super burocrática
e ele tem uma crise no casamento dele, enfim, por querer economizar muito dinheiro. E o Amaury, que é chamado para ajudar o Tino, porque ele se vê numa enrascada financeira. Porque gastou muito dinheiro. Então são Isso. duas situações, dois extremos que passa no filme e vai mostrando esse contraste. Então reparem bem na ênfase que o filme tenta dar na importância do equilíbrio financeiro. Né? Pois é, o equilíbrio, o autocontrole não é ficar engessado, preso, triste, cabisbaixo. É essa imagem, às vezes, que a gente tem de uma pessoa que é equilibrada, que tem autocontrole, a uma pessoa fria, que não manifesta os seus sentimentos e emoções. Você sabe muito bem, né, Ana? Você trabalha como consultora e educadora financeira. Quando você fala para os seus clientes de ter controle financeiro, de anotar, de planilha, de orçamento, de planejamento, não é para a pessoa ficar triste, engessada, né? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. É para ela poder ter mais liberdade de escolha, gente. Para ela poder ser mais livre para tomar decisões e decisões conscientes. Então, eu sei o que eu tô fazendo. Se eu estou guardando um dinheiro, ele tem um objetivo. Então, eu tenho que pensar no meu futuro. Não só na aposentadoria, mas projetos. Então, tanto que eu consumo hoje como o futuro, eles têm que ter objetivos, porque guardar dinheiro por guardar ou gastar por gastar acaba não fazendo sentido algum. Pois é. Então, é isso que tem que ser trabalhado. E esse é um dado importante que o filme também nos traz, que não basta ganhar dinheiro, tipo na Mega Sena, tem sorte, ganhei dinheiro, porque ao mesmo tempo que a gente ganha, a gente pode gastar e perder tudo. Isso é muito interessante que o Augusto tá falando, inclusive pra quem gosta de Big Brother ou pra quem não gosta também, não faz muita diferença, mas tem muitas histórias de pessoas que ficaram milionárias e assim, o prêmio antes do Big Brother era 500 mil, depois subiu pra 1 milhão, mas esse dinheiro valia muito mais na época, né? Por exemplo, 1 milhão das primeiras edições. Pessoas que não tinham nada, que pegaram esse dinheiro e simplesmente torraram e em questão de anos voltaram aonde estavam, a vida que estavam, né? Então, assim, é muito fácil a gente gastar um dinheiro, arrumar onde gastar, quando a gente não tem planejamento, né, gente? Então é isso, tem que ter objetivo e planejamento. Mas o que a gente quer enfatizar hoje é o equilíbrio. Então, quando vocês virem o filme, prestem muito atenção, que o filme sempre tá tentando chamar atenção para essa necessidade do equilíbrio, mostrando que os dois extremos são negativos, né? Tem consequências ruins ali, situações ruins na família, dramas familiares, né? Então nós estávamos dizendo que não é essa coisa engessada, mas também não é tanto faz, vamos gastar. Então o equilíbrio é isso, nem um extremo, nem outro. Mas às vezes a gente passa por uma situação inusitada, sim. Mas quando nós vamos adquirindo experiência e conhecimento, a gente vai ficando mais cascudo, como se diz, adquirindo uma malemolência, uma maneira de lidar com as situações. Sim, gente, porque enfiar o pé na jaca é normal. Todo mundo um dia já fez isso, eu, você, alguns... Quem nunca, gente, fez isso? E eu também já fiz o contrário. Teve uma época na minha vida que eu guardava muito dinheiro e eu evitava, sair pra tomar um lanche com os meus amigos. E uma professora minha, que eu amo muito de coração, que eu fazia parte de um projeto com ela me disse: Ana, você não pode ser assim, só pensar no seu futuro. E aí a gente teve uma conversa muito importante, né? Isso bem no começo da minha faculdade. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu ainda não tinha todo esse caminho na educação financeira e a partir daí a gente vai mudando alguns pensamentos e mudando algumas atitudes com relação ao dinheiro. E Augusto, olha só, tem uma outra coisa que muitas pessoas não sabem sobre esse filme. Que eu queria que você falasse agora. Que esse filme... Você sabe. Ele foi inspirado num livro. Sim, um livro muito bom, gente. Super indicamos esse livro. Um livro que é de um autor que no Instagram me mandou um coraçãozinho. Ai, gente, eu vou falar pra vocês. O Augusto se acha porque ele recebeu um coraçãozinho dele no Instagram. Adivinha de quem a gente tá falando? Adivinha. Gustavo Cerbasi. E o livro é... Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Pois é, gente. Esse livro que nasceu de, vamos dizer assim, de consultorias, de trocas de cartas que o Gustavo Cerbasi fez com famílias, amigos. Ele
escreveu esse livro depois de um tempo que ele passou no Canadá. E foi um livro best-seller, fenomenal, vale muito a pena. A gente super indica esse livro para vocês. Sim, gente, ó, esse livro é investimento, tá? E investimento é super baratinho, pesquisei na internet, super acessível e vocês vão aprender muita coisa. Então hoje a gente tem 2 indicações, um filme e um livro. E para finalizar, gente, eu queria deixar aqui alguns dados para vocês pensarem um pouquinho. Dados de educação financeira, tá? Existe uma pesquisa que é feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é uma organização mundial, que ela é formada por 13 países, mas tem 7 países convidados, e dentre eles está o Brasil, dentre esses países convidados. E eles fazem uma avaliação, que é Programa de Avaliação dos Jovens Estudantes, que é o PISA. Então, ele é feito de 2 em 2 anos. E o último PISA foi em 2018 e saiu agora em 2020 os resultados. E esse ano eles fizeram uma parte do questionário só para avaliar o nível de educação financeira dos países. Olha, então tá quentinho, saiu agora. Bom de sair do forno. E uma coisa muito interessante que eu queria falar para vocês é que o Brasil, ele tá com um nível de educação financeira muito baixo. Quase metade dos jovens não chegaram a alcançar o nível 2. Ficaram um ou um inferior. O que é o nível 2? Então, só para vocês entenderem, eu vou resumir como funciona a avaliação. O nível 1, ele avalia conceitos básicos de educação financeira, poupança, consumo, investimento, etc. O nível 2, ele avalia a capacidade dos alunos de fazerem um orçamento. Simplesmente anotar os gastos, as despesas e entender o sentido daquilo. Então, veja, a gente não teve um nível expressivo de educação financeira, apesar de a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma política pública do Brasil, ter avançado muito nos últimos anos, ter dobrado praticamente o número de iniciativas que existem no Brasil, mas a gente ainda está com um número assim... A gente vê pelos jovens, né, que o nível de educação financeira ainda está muito baixo no Brasil e nos países da América. ENEF, né, Ana? Isso, ENEF. Quem quiser conhecer sobre a ENEF, que é essa política pública que o Brasil tem de educação financeira, é só acessar o site vidaedinheiro.org. Então, o site Vida e Dinheiro é o site oficial da ENEF. Lá também tem muitos materiais legais para quem quiser estudar um pouquinho mais de educação financeira. Que bacana. Muito bom, Ana, você trazer esses dados atuais para os nossos ouvintes, porque isso é uma informação. Além de formar, o nosso intuito também é informar cada um de vocês e pedir para vocês que, se estão curtindo o nosso podcast, compartilhe com os seus amigos, com os familiares, para levar a educação financeira para todos. Isso mesmo, manda lá no grupo da família, né? Manda para os grupos de amigos, agora que estão fazendo lives, reuniões online. Indiquem nosso podcast se vocês gostem, tá? E mandem mensagem pra gente depois que vocês verem o filme ou lerem um pouquinho do livro, tá? Não se esqueçam de mandar pra gente aí o que vocês acharam, ou quem já leu, já assistiu o filme, quais as percepções que vocês tiveram no filme, o que vocês aprenderam com o filme, e também dicas de outros filmes e livros que a gente pode trazer aqui, né, Augusto? Isso mesmo. Lembrando que esse filme são 3, né? São 3 filmes, é uma franquia, né? Uma trilogia. Nós falamos apenas de um aspecto, nós podemos falar de outros, e tem vários outros filmes que nós estamos selecionando para conversar com vocês. É isso aí, galera. Agradeço a você que ficou até agora conosco. Um beijo no coração e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.